Bom dia, irmãos. Bom dia. Todos bem aí? E nele confiarei, amém? Você confia? Confiar não é titubear. Confiar é 100%, né? Plena certeza de fé, não é isso? O mineiro diz, oncotô, doncovi, poncovô, né? Não é assim que eles falam? Às vezes a gente não sabe onde a gente está exatamente, a gente esquece de onde veio e se perde em relação para onde está indo, né? E em apenas 2 versículos a Bíblia nos situa, ela nos coloca com definição, estado, passado e futuro, tudo junto. Nós vamos ler já Romanos 5. Romanos 5, do versículo 1 a 5, nós vamos ver algumas coisas muito interessantes. Em tempos de guerra, Rússia e Ucrânia, eu acho que vale a pena lembrar uma frase célebre de uma brasileira nascida na Ucrânia, ucraniana, Clarice Lispector. Não sei se vocês sabiam que ela nasceu lá. Ela disse assim, escreveu essa frase dela: quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado, com certeza chega mais longe. Essa é uma frase formidável dela. Eu estou aqui nesta manhã para convidar vocês para um passeio de charrete. Não vale a pena competir, né? Eu estou aqui nesta manhã para dizer que uma ovelha sozinha, né, jamais deveria ser deixada ali, né? Não devemos seguir a vida sozinhos, né? E Jesus até propôs uma parábola, que está lá em Lucas 15, do 4 ao 7. Em Lucas 15, Jesus propôs essa parábola. Versículo 4. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. É uma parábola poderosa de Jesus e tem a ver com jamais deixarmos para trás uma ovelha sozinha. Nós podemos ser diferentes em muitas coisas, mas a grande maioria de nós, exceto aqueles mais amadurecidos, crescidos espiritualmente talvez, a maioria de nós tem pressa das coisas. Pressa de tudo. E não é raro, pessoas apressadas deixam outras para trás. Para colocar isso em contexto, nós vamos ler agora Romanos, capítulo 5. Você pode abrir lá. Se a pessoa for apressada e distraída, então, mais complicado, né, Denise? Eu vou melhorar. Tenha fé que eu vou melhorar. As pessoas apressadas acabam deixando alguém para trás no seu modo de ser. Romanos capítulo 5, versículos 1 a 5.
Leia comigo. Eu acredito que na maioria das versões, se não em todas, começa o capítulo 5 com a palavra justificados. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ora, a perseverança produz experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Você sabe que eu amo dirigir. Carro, moto, lancha, se me derem um avião, vai ser uma delícia. Se for para cima ou para baixo, não sei, mas vou. E os carros mecânicos, hoje em dia todos nós estamos ficando preguiçosos, queremos carros automáticos, mas o carro que tem que mudar as marchas lá, tem 3 pedais embaixo do painel, né? Que o motorista tem que administrar com apenas 2 pés, né? Todos sabem dirigir aqui? A maioria sabe dirigir e então sabem para que servem cada um daqueles pedais, não é isso? Acelerador, o nome já diz, é para ganhar velocidade para frente. O freio, para brecar, para parar, mas também apenas para diminuir a velocidade. E a embreagem, que é uma espécie de harmonizador entre os outros dois, né? Faz os outros dois conversarem, chegarem num meio termo, faz o motor conversar com o câmbio, aquela história toda. Eu comparo esses tipos de pedal com as pessoas. Todos nós somos um pouco de cada, uma mistura dos 3. Mas sempre tem uma característica que se sobressai em relação às demais. A pessoa acelerada, no meu caso, está sempre com pressa. Sempre quer começar algo novo. Inventa moda, sempre ansiosa. Sempre acha que vai dar tudo certo, né? Acredita, segue em frente, é uma pessoa positiva, só que muitas vezes não fareja o perigo. Vira e mexe, se esborracha na curva, dá com a cara no poste, né? Ou larga alguém importante para trás. Já as pessoas do estilo freio, né, amam aquela palavrinha não. Ah, não vai dar, é tarde, é cedo, é caro, é longe, é desnecessário, é perigoso, bobagem. Se deixar, vive em casa, não se arrisca, não procura algo novo, e se alguém procura, ela ainda diz, para quê? Conhece gente assim? A pessoa do tipo embreagem é aquela que podemos chamar de apaziguadora. Sempre em busca do equilíbrio, da harmonia, do nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então a gente vê aí muitos terapeutas, vendedores, psicólogos, relações públicas, pais e mães, professores, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque todos nós temos um pouco de cada um dessas características, né? Umas mais do que outras. Agora, se partirmos da premissa que Jesus, ao se referir a essas ovelhas, falava de pessoas assim, né? Então nós vemos aí uma boa justificativa em por que não deixar uma ovelha sozinha. Se a ovelha for do tipo acelerada, ela vai se esborrachar numa curva, né? Vai cometer heresias, vai começar a espumar doutrinas novas, vai fundar a própria igreja, não, vai pregar lá na praça, começar a gritar em voz alta, se você não acreditar em mim, você vai para o inferno. Pode acreditar,
né? Agora, se ela não for assim, for de outro estilo, né? Ela também vai estar sujeita a riscos. Lembra que Jesus falou em Mateus 10:16 e disse: eis que vos envio como ovelhas para o meio de... O que tem lá fora? Lobos, né? 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está repleto de ladrões e salteadores, lobos disfarçados de ovelhas, né? Prontos para devorar o rebanho. Qualquer ovelha sozinha é uma presa fácil. Uma ovelha sozinha, né, se for do tipo freio, por exemplo, imagina comigo. Isolada, não sai do lugar, não vive, não prega, não compartilha o evangelho, não realiza, vai ficar esperando a volta de Cristo sentadinha no sofá, se bobear. É preciso interagir, é preciso integrar. Presa fácil para o inimigo. Todos nós sozinhos somos presa fácil para o inimigo. E o inimigo sabe como lidar com cada uma das ovelhas. Se for do tipo embreagem, não sei, talvez vai ficar rodando em círculo, procurando aqui apaziguar, né? Vai filosofar, escrever teorias, não sei. Ninguém deve viver a fé cristã sozinho. Nós não fomos feitos para a solidão. O corpo de Cristo, né, é uma unidade formada pela junção e comunhão de todos os membros, não de alguns deles, não dos mais chegados, dos mais maduros, dos mais fortes, dos mais espirituais. O corpo de Cristo deve ser a união e a comunhão de todos. Por isso Jesus disse que o verdadeiro pastor, ele deixa as 99 que estão lá e sai do aprisco e vai atrás daquela que está sozinha. A igreja foi inventada por Deus como um lugar seguro, bem organizado, para as ovelhas viverem em comunhão e protegidas. Se nós voltarmos para o texto inicial de Romanos, capítulo 5, os versículos 1 e 2 são esses versículos que eu disse que definem onde nós estamos, de onde viemos e para onde vamos. Você vê os 3 tempos verbais nesses 2 versículos. Voltamos lá, Romanos, capítulo 5, versículo 1. Me diga aí, na sua Bíblia tem a palavrinha temos, né? Temos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem temos? Paulo escreveu para Roma, os irmãos que estavam em Roma. Quem temos? Ele está dizendo, eu tenho, você tem. Nós temos. E o que nós temos? Paz. Nós temos paz, né? Agora, nós temos paz, está no presente. Esse é o nosso estado, paz com Deus. Essa é a nossa situação presente. Por quê? Nós temos paz com Deus. Porque alguém trabalhou por nós no passado. E é isso que diz lá, justificados, fomos justificados. Quando você vê ali, justificados mediante a fé, ele está dizendo, nós todos fomos justificados mediante a fé. Se você voltar uma página, Romanos 3, 23 e 24, diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Somos justificados graças a uma redenção que há em Cristo Jesus. Isso é passado, isso já aconteceu. Fomos justificados mediante a fé. É passado. E isso nos garante um estado presente, atual. Qual estado? De paz com Deus. Continua no versículo 2, ali em Romanos 5.
por intermédio de quem obtivemos. Obtivemos está no presente, futuro ou passado? Obtivemos passado. Obtivemos acesso a esta graça. Então temos paz com Deus. Esta é uma graça que nós recebemos no passado. Obtivemos acesso a esta graça na qual estamos firmes. Estamos está em que tempo? Presente. Estamos firmes. Põe seu pé no chão, finca o pé no chão e acredita. Você está firme, em paz com Deus. É um estado, é uma graça. Esta é a graça. Este é o presente. O presente de Deus é que nos garante isso, né? E cadê o futuro? Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Esperança remete ao futuro. Se a glória de Deus já nos tivesse sido dada, não haveríamos de esperar nada. Nós esperamos porque nos será dada no futuro. Romanos 8, 24 diz assim: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Então não é algo que já alcançamos, é algo que aguardamos para o futuro. Então esses dois versículos nos colocam num contexto divino. Qual é a nossa situação? Estamos na graça, firmes, tendo paz com Deus, porque fomos justificados lá atrás, mediante o sacrifício de Jesus. E aguardamos um futuro glorioso, da glória de Deus. Essa é a nossa condição. Falando em dirigir novamente, sempre existe uma estrada melhor e uma pior, que nos leva ao mesmo destino. Domingo passado o Kleber falou da viagem dele para ir para as terras lá dos ancestrais, lá dos parentes, né, dos antepassados dele, se perderam lá no sul de Minas e tudo mais, tal, invadiram propriedade, né, o carro deu PT. Então assim, as estradas são diversas. Muitas vezes, eu e meus irmãos fomos para o Chile, fomos para o Peru, e o que a gente evitava era aquela estrada reta e asfaltada. A gente procurava aventura, procurava problema, entendeu? Fugia dessas estradas para ir pelas estradas ruins, né? De terra, onde a gente cai, quebra moto, fura pneu, essas coisas. Muito bem. Às vezes, né, nós escolhemos, ou somos forçados, a tomar uma estrada horrorosa, esburacada, tortuosa, perigosa, demorada. Tem ali uma via pavimentada e reta, um posto de serviço para abastecer, restaurantezinho para você. É aquela estrada linda e maravilhosa. Mas às vezes nós erramos do caminho, né? Nos confundimos e vamos parar numa estrada tortuosa. Às vezes nós queremos de propósito estar ali e às vezes somos forçados. Já não chegou lá na sua estrada e tem lá uma placa laranja escrito assim: desvio, obras, a ponte caiu, sei lá, alguma coisa aconteceu, acidente, você é obrigado a ir por uma via. Muito bem, a Bíblia chama essa estrada de estrada da tribulação. Nós temos aqui em Romanos 5, 3 a 5, a estrada da tribulação. Leia comigo. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Deus é genial. Deus é tão genial que Ele sabe que a estrada da tribulação leva até a esperança da glória. O que a gente aguardava no versículo 2? A esperança da glória de Deus. Ele diz, a estrada da tribulação também leva lá. Às vezes,
Deus nos leva nessa estrada. Às vezes, nós vamos cair nessa estrada acidentalmente, por erro. E às vezes nós escolhemos essa estrada, deliberadamente. Por quê? Né? Tiago disse assim, Tiago capítulo 1, acho que todos conhecem. Meus irmãos, versículo 2, tende por todo motivo, ou por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A maturidade espiritual vem pelas provações. Você pode ter matado aula na escola, mas você matou as provas? Se você matou as provas, você não saiu da escola. Né? Para você ser aprovado, no final, você precisa das provas, das provações. Então, muitas vezes, nós estamos na estrada da tribulação por más escolhas. Nós erramos, nós pecamos, nós nos desviamos, né? Rebeldia, chamadas tentações. Sabe quem coloca as tentações, né? É o inimigo. Armas ciladas, armadilhas, e a gente se desvia do foco, sai daquele asfalto lindo e maravilhoso e vai com medo do barro, dos buracos. Por quê? Porque a gente cedeu às tentações. Tiago fala disso logo depois. Mas Tiago, antes de falar disso, ele fala: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam, a esperança da glória de Deus. Às vezes, nós estamos na estrada da tribulação por ação divina, por vontade de Deus. Deus olha assim e fala assim: Renato está muito acomodado, muito quietinho, está tudo certinho, tudo redondinho. Não, ele precisa de um pouco de crescimento. A gente tende a estagnar. Quando tudo está pianinho, tudo está bonitinho. Já dormiu no volante? Quem aqui já dormiu no volante? E quem aqui já dormiu no volante da moto? Eu dormi, pilotando a moto, no deserto da Argentina. São 40 quilômetros de reta. Asfalto e reta, girassol para os dois lados. É lindo no começo. Depois você não enjoa, você não aguenta mais ver girassol. Só girassol, todo aqueles campos. E asfalto reto. E lindo, 40 graus. E depois do almoço, a mesma velocidade. Não tem um buraco, não tem uma lombada, não tem nada, não tem trânsito, não tem... Eu dormi em cima da moto. Bom, Deus fala assim: o cara está muito acomodado. Eu vou colocar um buraco na estrada dele. Eu vou colocar umas pedras. Vou fazer ele sair desse conforto. Vou tirar ele da zona de conforto e colocar ele na estrada da tribulação para ver se ele cresce um pouco. Deus faz isso. Comigo e com você. Já fez? Já passou por isso? E como disse Tiago, né? É para a gente ter alegria, porque não somos bastardos. Deus nos ama e Ele quer que nós sejamos aprovados, corrigidos, crescidos, amadurecidos, que nós alcançamos a perfeição e a integridade. É isso que Ele busca, maturidade espiritual. Agora, existe uma terceira possibilidade para a gente escolher a estrada da tribulação. É uma decisão nossa, consciente, deliberada, de deixar aquele asfalto liso e buscar a estrada da tribulação. Sozinho, de fato, a gente vai mais rápido. Mas, né, essa estrada pavimentada, Tiago nos ajuda novamente. Veja o capítulo 2, versículos 14, 15, 16 e 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé,
mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E quando Deus observa que a nossa fé está muito linear, um asfalto muito liso, Ele chama a gente para tribulação. E nós também podemos usar o pedalzinho do freio, desacelerar um pouquinho, olhar em volta e perceber que existem ovelhas com necessidade. Existem ovelhas sozinhas. Ovelhas que estão precisando serem congregadas, ajuntadas, integradas, resgatadas. Mateus 5:9 diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. É hora de você usar a embreagem. Sabia que a paciência é a ciência da paz? Qual é o nosso estado que nós vimos lá em Romanos 1 e 2? Nós fomos justificados e hoje estamos em paz com Deus. Se nós estamos em paz com Deus, o que deveríamos ter? Paciência. Não pressa. Qual a vantagem de chegar lá rápido e sozinho? Tiago está falando, pode semelhante fé salvá-lo? É preciso olhar em volta. Pise no freio, pise na embreagem. Muitas vezes a pessoa está em pecado, muitas vezes a pessoa está em depressão, muitas vezes a pessoa está na heresia, escolheu doutrinas erradas que estão desviando ela do rebanho. Muitas vezes ela caiu em alguma armadilha já ou está prestes a cair. Estamos falando de ovelhas do nosso rebanho. O mundo promove guerra, divisão, segregação, o egoísmo, dá as cartas no mundo. Todo mundo quer aquela estrada asfaltada, lisa, reta. Os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que vão atrás das ovelhas perdidas. Mesmo que custe enfrentar frio, poeira, barro, buraco, chegar mais tarde, chegar mais cansado, correr alguns perigos. Então eu oro para que Deus nos dê essa coragem. Primeiro nos dê essa sensibilidade e também nos dê esta coragem. Se existe um apelo para hoje, eu diria que nós sejamos mais embreagem nesse mundo. Colossenses 3,13 diz: suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos não é tolerar, eu tenho que aguentar aquele irmão. Não. Suportar é no sentido da prateleira, que dá suporte, fornece o apoio. Isso é suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Muitas vezes a pessoa errou e está distante, está separada por causa de algum erro, algum pecado. Perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O que nós éramos? Nada mais do que ovelhas que não têm pastor. Jesus nos amou, nos justificou, deu sua vida por nós, nos resgatou, nos trouxe para o seu aprisco, nos deu proteção, segurança. Não é para a gente olhar para o próprio umbigo e viver uma vida de exclusividade. Eu tenho paz, eu estou em paz, tenho paz com Deus, está tudo ótimo, está tudo maravilhoso. Mas o teu irmão do lado não está. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição.
Pisa de leve no freio. Dá aquela olhadinha em volta. Perceba se você reconhece alguma ovelha sozinha, esquecida. Vá até ela. Alcance, abrace, acolha. E a paz de Deus encherá corações e mentes do amor de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.